Olá pessoal, tudo bem? Eu venho trazer aqui mais uma aula de Excel. Na verdade, esta aula é para responder a dúvida de uma aluna, que nos questionou, numa necessidade que ela tinha de fazer uma pesquisa, de uma determinada informação em várias tabelas. E aí ela perguntou para nós, como que ela poderia estar fazendo isso, sem a necessidade aí de ter que ficar juntando, as tabelas ou juntando as bases. Então observem aqui, um exemplo. Eu tenho aqui o código do produto e eu preciso trazer o nome do produto e o preço para poder calcular o total. Até aqui a gente fala assim, é só usar a função PROC-V, que muita gente já conhece, No nosso canal nós temos vários exemplos de aplicações da função PROC-V, a função PROC-X, inclusive, e aí eu busco a informação e trago aqui para minha tabela. A diferença é que aí ela vai precisar pegar esse código, o código 28, e procurar nas planilhas seguintes. Então ela tem uma planilha só de bebidas, uma planilha de condimentos, laticínios e uma planilha de outros. Então assim, quando ela vai procurar esse produto, com o PROC-V, ela precisa ver em que tabela está. E muitas vezes ela não sabe qual é a categoria desse produto. Então em qual tabela que ela vai estar procurando, Então é isso que nós vamos mostrar uma alternativa. Existem outras formas, várias maneiras aí da gente fazer isso, empilhar as tabelas, juntar elas lá no Power Query e criar uma base única, Temos exemplos diferentes aí no nosso canal, mas aqui uma solução mais rápida e prática para ela estar utilizando aí essa parte de pesquisa, para procurar em várias tabelas, ok? Então nós vamos mostrar isso aqui no nosso canal. Mas antes de a gente iniciar, assim como essa nossa aluna que fez uma pergunta, um questionamento, e com isso nos ajudou a criar esse vídeo, esse conteúdo, vocês também podem estar interagindo. Deixem as dúvidas de vocês aí no nosso canal, enviem sugestões, interajam com o conteúdo, deixem o feedback de vocês, porque isso é muito importante, porque assim nós conseguimos estar criando esses conteúdos aí pro canal e interagindo, trazendo coisas que sejam relevantes aí pro dia a dia de vocês, que ajudem aí no aprendizado, aí no estudo, para quem estiver aprendendo aí com os nossos vídeos ou com outros vídeos aí que ele encontra no YouTube, ok? Então se inscreva no nosso canal, clique no curtir, compartilhe com os amigos, nos ajudem aí a chegar ao maior número de pessoas possíveis e tornar o nosso conteúdo relevante. Conto com a colaboração de vocês. Vamos aqui então à nossa aula. Então vamos iniciar da maneira tradicional, que seria fazer um PROC-V. Então eu vou vir aqui, igual, PROC-V, meu valor procurado é esse código que eu quero procurar, ponto e vírgula, aí ele fala na matriz tabela, então eu vou ter que procurar isso em alguma tabela específica. Nesse caso eu vou vir aqui na tabela de bebidas, que eu não sei se esse código é um código de bebidas, então eu vou procurar primeiro nela, porque é a minha primeira planilha. Então eu vou lá na planilha, posso selecionar a tabela toda, selecionei tudo. Nesse momento eu tenho que acompanhar a minha fórmula aqui pela parte superior, então eu selecionei a tabela, ponto e vírgula. Aí o que eu preciso, que é o nome do produto. O nome do produto está na coluna B. Então eu vou colocar 2, porque aí 1, 2, 3, 4. O que eu quero é o nome que está na segunda coluna da tabela que eu selecionei. Ponto e vírgula. Eu quero que ele traga o nome exato do meu produto. Então eu vou clicar aqui duas vezes, no falso ou 0. Fecho parênteses e Enter. Olha lá, observem que deu erro. Ou seja, se deu erro de ND é porque ele não encontrou. Então, o que pode significar que o meu produto 28, ele não é uma bebida. Então, ele não está na tabela de bebidas. Então, nesse caso, eu teria que pegar esse 28 e procurar em uma outra tabela. Aí, como é que eu posso solucionar isso de uma maneira mais rápida e prática? Como aqui ele me deu um erro, eu posso vir aqui e usar uma função, Aí a gente vai alinhar uma função dentro da outra, que é a função CErro. Então eu clico duas vezes aqui, na minha célula. E no começo, depois do igual, a gente coloca CErro, abro parênteses. Se der erro nessa primeira procura, ponto e vírgula, eu peço para ele fazer uma segunda procura. Porque aqui ele fala, se erro. Então, se der erro na primeira procura, eu faço o quê? Eu peço para ele procurar na segunda tabela. Então eu posso vir aqui e fazer um outro PROC-V,
PROC-V deste valor, ponto e vírgula, em que tabela? Matriz tabela. Aí eu vou na próxima tabela, que é a de condimentos. Aí eu venho aqui, ó, seleciono ela inteira, ó lá, seleciono ela toda. Aí lá em cima, ponto e vírgula 2, porque o nome também está na segunda. Isso é uma coisa legal, porque as tabelas poderiam ser até diferentes e eu ia colocar a coluna que contém realmente a informação que eu preciso. Ponto e vírgula falso. Fechei, né, esse parênteses ali do PROC-V. E aí eu fecho esse daqui do CERRO também e dou um Enter. Olha lá, pronto, ó. Agora ele já achou. Porque provavelmente o código do meu produto 28, ele está na segunda tabela que eu procurei, ó. Tá aqui, na segunda. E assim eu posso fazer sucessivamente. Por quê? Eu poderia, aqui ele poderia continuar dando erro. Porque se ele deu erro e não encontrou o produto, então é porque não está na segunda tabela. Aí nesse caso eu teria que fazer o quê? Teria que fazer um outro PROC-V. Então eu vou pegar aqui um código, ó, por exemplo, o código 10. Vamos supor que fosse o código 10. Se eu colocar aqui o código 10, ó, ele deu erro, por quê? Não está na segunda tabela também. Então não está na primeira, nem na segunda. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, clico duas vezes, e aí eu venho no começo da fórmula e coloco um C, erro. Olha lá. Então se der erro em tudo isso, lá no final, ponto e vírgula, ele procura, né, um outro PROC-V. Vai ficar um pouco grande, mas depois de pronto, né, acaba aí uma alternativa, né? Principalmente se as tabelas às vezes não têm os mesmos posicionamentos, né? Então eu vou procurar o código, ponto e vírgula, lá na minha tabela de laticínios agora, na terceira tabela, seleciono tudo, ponto e vírgula 2, porque o nome está na segunda, ponto e vírgula falso. Fecho parênteses do CERRO, aí é um só, porque é só esse CERRO que eu fiz, e dou um Enter. Opa, perdão. Fecho parênteses do PROC-V e do CERRO, né? Desculpem. Olha lá, deu erro ainda. Por que deu erro? Porque provavelmente o meu produto 10 não está na tabela, na terceira tabela. Aí o que eu faço? Vou lá novamente, ó, clico duas vezes e acrescento mais um CERRO. CERRO, né? Opa, aqui, CERRO. Aí CERRO de tudo isso, aí eu não mexo no que já tem. Ponto e vírgula, o próximo PROC-V, ó. PROC-V, valor procurado, meu código. Ponto e vírgula, vou lá na tabela outros, seleciono tudo. Ponto e vírgula 2, ponto e vírgula, falso. Fecho o PROC-V, fecho o meu CERRO, né, ó. Fechei aqui, ó, as duas funções e dou um Enter. Olha lá, aí ele achou o meu produto. Ah, mas e se por acaso mesmo assim ele não achasse? Aí eu poderia colocar mais um CERRO aqui, ponto e vírgula, e aí a resposta no final. Produto não encontrado, não cadastrado, algum texto que a gente quisesse. Nesse caso, ó, ele carregou aqui para nós, e aí eu posso arrastar, né, essa fórmula até o final, ó, e aí ele localiza todos os produtos para nós, ó. Então ele localizou aqui os produtos, tá? Aí agora eu teria que fazer o preço. Aí o preço a gente pode fazer da mesma forma, né? Então eu venho aqui, eu faço igual, né? Posso fazer um PROC-V primeiro, PROC-V do meu código, ponto e vírgula, na primeira tabela, seleciono ela inteira, ponto e vírgula 3, porque 3, o meu preço está na terceira coluna dessa tabela, então 1, 2, 3, ponto e vírgula falso para ele pegar o valor exato. Enter. Olha lá, deu erro, então puxou. O que eu faço? Vou lá e acrescento, né? Lá no comecinho, ó, CERRO do meu PROC-V, ponto e vírgula, aí ele faz a próxima procura. PROC-V, texto código, ponto e vírgula, na segunda tabela, olha lá, ponto e vírgula, 3, porque o preço está na terceira coluna, ponto e vírgula, falso. Fechei o PROC-V, fechei o CERRO. Enter. Olha lá, aí agora eu vou lá e acrescento, né? Eu vou acrescentar aqui em cima, ó.
Então eu vou colocar lá C, erro. Tanto faz aqui ou aqui, né? Dá na mesma, né? No final da fórmula, ponto e vírgula, a gente faz o PROC-V para a terceira tabela. PROC-V, meu valor procurado, ponto e vírgula, na terceira tabela. Olha lá. Ponto e vírgula 3, ponto e vírgula, falso. Lembrando que o ideal é você fazer a fórmula completa, tá? Nesse caso, como são 4 tabelas, com as 4 pesquisas. Não é porque ele já deu a resposta na primeira que você não vai fazer, porque ali eu vou copiar para a tabela toda, né? Então eu fecho ali o meu PROC-V e o meu C-erro, tudo bem? Como eu sei que eu já vou ter mais uma, que eu tenho que procurar agora na quarta, eu já posso vir direto aqui, ó. Né? Quer dizer, vou dar um Enter primeiro, ó. Aí ele não achou, agora eu vou lá e incluo a quarta pesquisa. Então, ó, C, erro. Vou lá no final, ponto e vírgula, e eu faço PROC-V, valor procurado, que é o meu código, ponto e vírgula, lá na quarta tabela, ponto e vírgula 3, porque o preço também está na terceira, ponto e vírgula, falso, para localizar. Fecho o PROC-V e fecho o meu C-erro. Dou um Enter e pronto, ó, já tenho aqui o preço. Posso clicar aqui 2 vezes ou arrastar e eu já tenho o preço de cada produto. Dessa maneira eu já posso fazer meu cálculo, igual quantidade vezes o preço, e aí eu tenho o meu total. Dessa maneira, observe que eu consigo então ter uma procura, né, uma ferramenta, né, uma fórmula que vai procurar a minha informação em 4 tabelas diferentes e retornar o item que eu quero, tudo bem? Isso eu fiz aqui dentro da planilha, mas poderia ser em arquivos à parte, fora, né, separados. Era só selecionar também. E lembrando que se vocês estiverem utilizando o intervalo, aqui eu não travei, porque eu usei a coluna de A a D. Mas se vocês tivessem selecionado, precisaria travar a célula, né? Precisaria travar o intervalo aí usando o F4 ou colocando os cifrões no intervalo da tabela para poder copiar a fórmula para os demais. Tudo bem? Pessoal, então, essa foi aí a dica, essa foi a aula, respondendo a dúvida da nossa aluna, né? A gente agradece aí por ter colaborado e ter trazido essa dúvida, porque permitiu a gente gerar esse conteúdo, né? Então isso nos ajuda muito. Deixem no comentário de vocês o que vocês acharam dessa aula, se vocês conhecem alguma outra alternativa para fazer isso, né, que também ajuda a gente a fazer essa troca, né? No nosso canal a gente tem outros vídeos que ensinam a juntar tabelas, né, a fazer análise, né? Então deixem aí os comentários no canal, sugestões, dúvidas, interajam conosco, né? Se inscrevam, curtam o nosso vídeo, né? E nos vemos aí na próxima. Muito obrigado, valeu e até mais!